Na educação dos pais, Aida, a gente observa que impor limites às crianças de hoje em dia, diante de tantas tecnologias, tantas distrações, estímulos visuais, né? Isso tem sido um desafio enorme nas famílias, né? Como fortalecer a educação familiar passada pelos pais diante desse poder tão influente da cultura, da mídia, desses elementos externos que nos são tão potentes e que até para nós adultos é um desafio, é até pernicioso mesmo. Você, com a sua experiência de mãe, de 5 filhos, outros tempos, né? Outros tempos muito diferentes, mas você como uma observadora. Eu trabalho com crianças a vida inteira, né? Tem um centro cultural aqui em Ravenna que a gente acompanha os jovens, né? E os pais também. Mas os jovens, os pais resistem até a última gota. Você inicia essa conversa com perguntas assim, como botar limite? O tema é limite. O verdadeiro tema dessa conversa é o limite. Como é que os pais entendem o limite? O papel do adulto junto da criança, né? Como é que eu determino, enquanto eles são pequenos, o que eles vão ver e o que eles não vão ver? Isso me cabe a mim, adulto, decidir, dentro da minha formação. Isso não é um erro cultural. Eu não posso deixar a criança fazer o que ela quer. Ego humano se organiza na frustração. Isso Freud já falou, não sou eu que estou falando. É a frustração que vai dando limite e organizando o ego, né? Então, um ego mal estruturado, porque não tem limite, é uma pessoa marginal na cultura. É marginal. Sem borda. Sem borda. Hoje, o que eu estou vendo? Um monte de crianças sem borda. Eles não sabem distinguir, entre aspas, o que eu vou falar, eles não sabem distinguir o bem do mal. Mas eles não aprenderam, né? Então, eu estou observando em volta de mim. As crianças têm mais liberdade, muito mais do que nós, adultos, hoje tivemos. Menos proibições. Está certo. Eu respeito mais o temperamento, eu respeito mais a liberdade daquela criança. Mas eu decido nesse momento, como pai e como mãe, ou como adulto ao lado daquela criança, o que é correto e o que não é correto. Tem um monte de coisa que não é correta para uma criança. E nós estamos incrementando uma liberdade que não existe para nenhum ser humano. Se você quiser vir pelado lá de Belo Horizonte até aqui, você vai ser preso no meio do caminho. Mas você pode escolher qualquer roupa para vir aqui, que ninguém vai impedir você. Não é verdade? Mas a cultura nossa não aceita uma pessoa pelada. Por exemplo, estou dando um exemplo limite. Percebe? Porque também o excesso de liberdade precoce gera, por exemplo, até esses casos de violência que a gente vê, é a falta de lidar com a frustração, isso, com a negação. Com a negação. O pai e a mãe hoje, em primeiro lugar, não estão presentes. Muito raro você ter pais presentes. A maioria está ocupado em outras coisas. E quando estão presentes, não tem limites nos seus aparelhos eletrônicos. Exatamente. Então, eu estou dizendo para o meu filho, o dia inteiro você pode olhar seu aparelho eletrônico, que a criança aprende por imitação. Nós temos milhares de neurônios, espelhos, para copiar a cultura que a gente nasce. Então, a nossa cultura, eu estou dando uma má olhando o telefone hoje, ou a televisão, e não olhando para o meu filho, quando esse olhar é que vai trazer a criança. Se eu nem estou olhando para ele, eu nem estou olhando quando a criança está brincando lá com os coleguinhas, não olho mais. Os pais não estão
ocupados com os filhos. Eles estão ocupados com eles mesmos. Então o limite começou já a ultrapassar daí. Eu não estou falando de preconceitos sexuais, não estou falando de preconceitos de cor, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de estruturação do ego humano, que depende da cultura que eu nasci, com os pais que eu tenho. Se eu botar limite demais, eu vou coartar a personalidade, ela fica apertada ali, não consegue nem se respirar. Se eu não botar nenhum limite, ela está solta, ela está permeável a qualquer coisa que a cultura colocar. E o discernimento, para que eu aprenda a escolher, vai começar na infância. Vai começar assim. Você vai na casa do coleguinha, que roupinha que você quer ir, por exemplo? Se ela escolher o vestido todo engomado, eu posso dizer para ela, olha, se bem que hoje nem tem, mas vamos dizer, brincar com esse vestido engomado vai te incomodar muito e vai estragar o vestido. Você quer ir assim mesmo? Quero. Então, ela vai aprender que aquilo não serve para ela ir brincar na casa do coleguinha. Ela vai aprender. Mas se eu colocar para ela que ela nem pode ir na casa do coleguinha, que é perigoso, eu estou coartando ela. E se eu não tomo nem conhecimento do que ela foi fazer lá na casa do coleguinha? Percebe? Então é difícil a beça. É difícil o pai e a mãe, hoje, assumir a responsabilidade pelo filho que ele teve. Eu tenho falado muito para as pessoas, eu quero ter um filho. Você vai ficar com ele? Não, mas eu não posso porque eu tenho. Tu não tem. Se você não pode ficar com ele, não, mas eu contrato uma pessoa. Mas ele não contratou outra pessoa. Ele contratou você. Essa questão é muito grave. É muito grave o quanto eu me disponho a dar pelo menos 2 ou 3 anos para uma pessoa que eu botei no mundo, para ela ter uma estrutura. Depois ele pode ir para a escolinha, depois ele vai brincar com outras, mas ele já tem um chão, entendeu? Mas antes disso, não tem. Anteontem, eu estava com uma criança de 2 anos, né? E solta, brincando no jardim, porque ele estava precisando de espaço para, inclusive, eu conversar com o pai. E foi muito interessante observar. Ele corria para todo lado, mas ele tinha discernimento, entre aspas, né? Do que era, do que não era. Quando ele chegava assim na lama, ele olhava para o pai. E aí o pai não falava nada, ele atravessava. Se o pai falava, volta, ele voltava. Ele achou uma garrafinha d'água, eu fiquei assustada, porque eu achei que ele ia pôr na boca. Ele pegou a garrafinha e foi levar para uma pessoa que estava perto. Como quem diz, não é meu. Entendeu? E foi entregar para a pessoa que falou, obrigada, minha garrafinha. Eu vejo aqui perto a criança, ela chega, brinca aqui. Quando ela vai pegar, a mãe fala, isso não é nosso. Ela não pega. Essa é interessante. Antes de fazer 3 anos de idade, quando a mãe dizia, isso não é nosso, ela não pega. Isso é o quê? Um pai e uma mãe atento a colocar limites adequados. Se você vai pegar, eu vou te bater. Acabou. Mas isso é meu, isso é seu, isso é nosso. O nosso você pode pegar. Da outra pessoa você tem que pedir a ela. Com 3 anos de idade, a criança já sabe tranquilamente fazer isso. Quem ensinou? Os pais. Percebe? Os pais. Você hoje teve essa experiência. Pode entrar na minha casa, eu permito. Você já viu criança de 3 anos falar isso? Que bom que você veio, pode entrar na minha casa. Quem ensinou isso para ela? Os pais.
Percebe? Brinca no quintal. Eu falei, olha, precisa cuidado, vai ter uma cobrinha. Ela falou assim, ela sabe que não pega na cobrinha. Porque eu já mostrei, cobrinha venenoso, se morder, dói muito. Porque ela vai morrer, ela não sabe o que é morrer. Mas doer, ela sabe. Então, esse bicho é perigoso, a gente não pega nele. A minha mãe fazia isso, eu andava pelos matos, as pessoas falavam, mas e se uma cobra eu pegar? Ela disse, ela não pega na cobra. Eu nunca peguei. E eu não tenho medo da cobra. Entendeu? Então, isso, o pai e a mãe são responsáveis pelo discernimento do que deve e do que não deve. Agora, depois que você fica adulto, você pode decidir se você quer pegar uma cobra ou não. Não é não? Pode decidir se vai invadir a casa de alguém ou não. Mas aí você é um adulto. Mas a criança precisa de limite. Limites adequados. Não é qualquer limite. Então, essa sua pergunta tem a ver com limite. Acho que os pais hoje não têm limite. Não sabem passar o limite para as crianças.